Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nós estamos com mais uma oportunidade, né? Deus sempre nos dá essa oportunidade de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vai ter momento aí que não podemos buscar mais, né? Mas enquanto se pode achar, enquanto está perto, nós devemos buscar. Jesus, ele disse isso mesmo, que nós devemos trabalhar enquanto há dia, porque a noite vem quando não podemos fazer mais nada. Então é isso que nós devemos fazer, buscar no Senhor a nossa vida, que está escondida nele. Sabemos que sem a palavra de Deus não sobrevivemos. É através da palavra que nós nos alimentamos para a vida eterna. É isso que nós precisamos garantir, sabendo de que não tem outra saída senão essa aí. Então, através da palavra que você sobrevive, você se alimenta, é o pão da vida. É a palavra que dá poder para você lutar no mundo espiritual pela tua alma, pela tua salvação. Sem essa palavra, sem esse poder de Deus, você não tem como lutar, você não tem vitória, não tem como ter vitória. Então, com a palavra você está armado para enfrentar essa guerra, lutar contra você mesmo até. Então você saiba que o maior inimigo é você mesmo, porque você vive num corpo de pecado, um corpo que deseja o pecado, é coberto aí de iniquidade, de desejo de pecar, de concupiscência, e assim você não domina. Mas quando você busca em Deus, na palavra, Ele te dá essas armas, esse poder, esse entendimento para você lutar contra isso aí, contra as iniquidades, as concupiscências que te acompanham, que está em você, na tua carne, e assim você pode se tornar um herdeiro do céu, do reino eterno. Então, aqui a palavra de Deus, nós vamos ler aqui no Salmo 18. Salmo 18, um salmo de Davi, rei Davi. O versículo 30. Quero pegar esse versículo aqui isolado, versículo 30, que diz assim: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. É isso aí. Então, você vê aqui que a palavra de Deus é um escudo, uma proteção para todos aqueles que confiam no Senhor, que acreditam que isso é verdade, que a palavra verdadeiramente é um escudo, é uma proteção, é uma salvação. Quando diz caminho do Senhor, exatamente é para onde a palavra aponta. Caminho, verdade e vida, que é o Senhor Jesus, que é a própria palavra. Então veja que o caminho é esse. Eu sempre falo assim a respeito de carreira, de caminhada. Quando fala na vida profissional de uma pessoa, fala de uma carreira, né? Então a carreira tem que ter um caminho, uma direção. Então da mesma forma é com Deus. No Senhor Jesus é um caminho, verdade e vida. Ele disse: eu sou o caminho. Então é uma carreira que está proposta para nós fazer essa carreira, fazer essa caminhada nesse caminho. E é com paciência. Então não tem como você fazer de você mesmo isso aí. Você tirar de você mesmo essa direção, esse mapa que vai fazer essa trajetória.
Então é a palavra que vai instruir você no caminho certo, no caminho do Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então não tem como você variar disso aí. Você saiu disso aí, está fora. Você não pode se adiantar do Senhor, nem se atrasar e nem sair fora, né? Então você precisa estar olhando para Ele. Olhando, você tem que estar perto, e é por trás, seguindo. Se você se adiantar, passar dele, você não vê ele. Se você se distanciar, você não consegue ver também. Se você entrar para a esquerda ou para a direita, também não vai ver. Então veja que Jesus, o próprio Deus, ele disse para Josué, para ele ter bom ânimo e não se apartar da palavra que estava escrita naqueles 5 livros. Os primeiros 5 livros ali que Moisés escreveu. Que Josué acompanhou essa escrita desses livros. Ele disse, contando que não te aparte da tua boca as palavras que está escrita nestes livros. Medita nestas palavras de dia e de noite, para que te vá bem. E aí assim, tu conduzirás esse povo à terra que mana leite e mel. Uma palavra importante aqui para nós é que nós conduzimos nós mesmos. No sentido, quem dá lugar a Deus, tem o Deus na vida, tem a instrução, tem o poder, tem a direção para conduzir os outros. É nós que ensinamos entre nós. Aí não tem aí um auxílio do céu no sentido de anjo, vamos para cá, é para ali. Não, é a palavra. Então a palavra que é a instrução. A palavra que indica o caminho para onde é. E volta a dizer, não é só um entendimento, uma sabedoria, inteligência, um discernimento. Não é muito mais que isso. Porque existe um poder para lutar com os demônios, contra o mal, contra o diabo. Então esse poder vem da palavra. Porque Jesus, ele disse, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do maligno. Não é alguma coisa do maligno, não, é toda a força. Então veja que existe uma força do mal contra nossas vidas. E todos nós estamos destituídos da glória. Ou seja, nós estamos presos nesse poder do mal. Nós precisamos dessas armas de Deus, as armaduras do Senhor, que Paulo fala aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir ali. Ele fala dessas armaduras de um soldado espiritual para lutar, para se defender do inimigo. Sem essas armas você não consegue. Você já está condenado e lá fica, né? Porque não tem como sair da condenação. Então veja aí, irmão, que aqui está dizendo nesse versículo 30, o caminho do Senhor é perfeito. Ponto, vírgula. É perfeito. Não tem imperfeição. Em Deus não existe esse negócio de precisar de alguma coisinha a mais. Não, o homem dá uma ajudinha, bora ajudar aqui que Deus está meio capenga. Não. É por isso que nós usamos um termo que diz assim: é preciso que você aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. O único, Deus, não tem outro. Palavra, Jesus é a palavra. E suficiente. Não precisa emenda. Ah, a Bíblia tem um errozinho aqui, eu colocar uma vírgula. Não tem. Ah, eu vou tirar. Não tira que dá errado. O que acontece aí, que você pode confundir até o que eu estou dizendo aqui, não entender, é que quando há inocência nisso, tudo bem. Né? Nós não podemos obedecer uma coisa que nós não sabemos. Mas é um aprendizado.
Se eu pegar uma arma para me atirar, na primeira vez que eu pegar, eu não vou saber. Como que eu vou saber? Eu nunca atirei na vida. Eu posso até fazer um tiro ali mais ou menos, mas não vou acertar como um profissional. Então você, um soldado, como diz, as armaduras de Deus, um soldado de Cristo, ele pega essas armaduras, essas armas todas, ele vai ter que aprender isso. Eu creio com certeza, né, que entrando, você se alistando no exército, você vai aprender a ser um soldado. Você não já chega pronto. Então, da mesma forma, é aqui. A inocência, porque não sabe, é uma coisa. Agora, não querer é outra coisa. Eu não quero aprender, é outra história. Então, veja que aí você aprende isso, que o caminho do Senhor é perfeito, não precisa de ajuda, não precisa de você meter a colher no meio. Ou seja, de alguma forma você quer querer fazer uma modificação na tua própria vida. Você tem que encaixar isso o máximo que puder, esse caminho, ou seja, sem sair da palavra, meditar de dia e de noite e não se afastar nem para a direita e nem para a esquerda. Foi o que Jesus mesmo disse, o Cristo, o Deus vivo, disse para Josué. Então entenda aqui que é necessário isso aí, irmão. Aí ele diz, tem bom ânimo, tu vai conduzir o povo. Não é que Deus conduz, ele conduz dentro do homem. Deus, ele passa as coisas, como aqui eu estou pregando para você, estou passando Deus para você. Se você entender isso, vai ser Deus. Se não entender, aí eu não posso fazer nada. Mas quando você pega como palavra de Deus, aí você se apega a isso aí, você recebe isso aí, você guarda isso aí, confia nisso aí, e assim serve de escudo para você, como diz aqui na parte B do versículo, né? É perfeito, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ou seja, tá certo, não tem nada de erro, tá tudo certo, tá aprovado, né? É um escudo para todos os que nele confiam. Mas precisa ter confiança, porque senão, aí você, aqui a gente está falando de armaduras de Deus, de um soldado, você está com uma arma, um fuzil na mão, mas você não confia no fuzil. Você vem ali um opressor, um inimigo teu, tu corre com ele na mão. Não vou atirar não, que não vai conseguir fazer nada. Esse fuzil não vai fazer efeito algum. É isso aí. Então a palavra, ela é dinamite. Ela é poder de Deus. Eu preciso confiar nisso aí. Eu exijo de mim. Eu cobro isso de mim. Exijo que eu acredite, que eu tenha fé, que eu confie, que vai dar certo, que pode usar, que vai acontecer. É necessário essa cobrança de mim mesmo, para que eu possa tomar posse daquilo que foi entregue a mim. Todos nós, não é alguma pessoa, todos têm esse mesmo poder de receber a palavra de Deus e assim se defender com ela. Aí só que as pessoas se confundem nessa questão carnal e espiritual. Você quer um Deus que seja a favor de carne. A carne vai durar para sempre? Não. Ainda que Deus fosse a favor, mas ela não está ordenada pelo próprio Deus para que vai morrer? Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz que está ordenado o homem morrer uma vez, vindo após disso o juízo. Então, uma ordem de Deus
Está ordenado. Por quê? Porque o homem morreu na queda de Adão. Morreu toda a humanidade. Tem que passar pela morte. Agora, quando você acredita em Deus, você passa pela morte e entra na vida. Precisa confiar na palavra. Viver a palavra, andar na palavra, meditar na palavra. Não se desviar da palavra. Para manter-se no caminho. Eu sou o caminho, a verdade, não estou mentindo, é verdadeiro, não vai ter engano. A vida. Se você se manter no caminho, lá está a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao céu, ao reino do céu, se não for pela palavra, pelo Jesus. Dá de entender aí? Então ele diz aqui no versículo 16, Salmo 18, versículo 16. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, ou seja, das lutas, né, irmão? Das muitas águas. Ou seja, o versículo 17, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram muito mais poderosos do que eu. Aí. Então, aqueles que se levantam contra você, você usa a palavra. Os inimigos caem por terra, porque quem vai lutar por você é o próprio Deus, porque você está confiando nele. Quando a gente diz confiar, é no sentido contrário a você e a favor de você, está entendendo? Quando a gente diz que precisa confiar, você muitas vezes, já disse que o maior inimigo teu é você mesmo. Porque você entra na vantagem, você quer andar na carne, nos valores terrenos, valoriza as coisas da terra, inclusive você mesmo. E aí você perde a tua vida, você vende a tua vida, você em vez de buscar a vida, você perde a vida. Jesus ele disse, aquele que ama a sua vida, perder-la. Por quê? Porque ele ama a vida terrena, os deleites da vida. Ele ama as concupiscências da sua carne, a iniquidade. Ele obedece à iniquidade que está nele, desejo de pecar. E nessa obediência, ele está morto. Perdeu a vida. Agora, aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la, disse Jesus. Ou seja, eu perdo de ir pro forró, de cometer adultério, de não sei o que lá, e fazer aquilo que eu acho gostoso de fazer. Eu troco pela obediência à palavra. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, amor à palavra. Eu acredito na palavra e por isso eu não faço o que eu quero. Se não passar no crivo da palavra. Aí eu sou fiel à palavra. Então eu estou confiando na palavra. Aí eu ganho a vida. Que não é uma vida de 100 anos. Que ainda que você goze essa vida aqui, mas você vai chegar ao fim dela. E a eterna, se você lutar por isso, contra essa, mas a favor da eterna, ganhou vida eterna. E saiba que com Deus, é claro que nós sofremos aflições no mundo, seja crente, seja não crente. A vida parece uma ilusão. Parece que a gente servir a palavra de Deus, obedecer a palavra é um prejuízo. Parece que com isso você não vai ter alegria, você não vai ter prazer.
E é o contrário. Porque a alegria, Jesus ele diz, segundo escreveu o apóstolo João, o evangelho que escreveu João, capítulo 3, versículo 11, ele disse: eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então a alegria completa é com Jesus. A paz só de Jesus. Só quem tem a palavra, confia na palavra, tem a paz genuína. Porque ele disse: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Então a paz do mundo é uma paz falsa, momentânea, que depois traz até uma tristeza terrível, um desespero, uma depressão, uma opressão. Mas a paz do Senhor, ainda que esteja voando uns pedaços teu, mas ela não sai de ti, porque é espiritual, é da alma, é eterna. Então parece servir a Jesus é prejuízo, mas não é. É lucro, é vida eterna. Não é por isso que nós precisamos ter essa consciência, né, de buscar verdadeiramente no Senhor, né? Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Oh, glória a Deus! Livra mesmo, mas com certeza. Paulo escreve a Timóteo dizendo que aquele que piamente quer servir Jesus sofrerá perseguição. Ele diz: fui muito perseguido, mas de todas Deus me livrou, o Senhor me livrou. Então você vê, pega pancada, passa por aflição, mas sai vitorioso. É diferente do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Quando eu vivia no mundo aí, eu bebia cerveja, comecei a tomar uma cervejinha ali, negocinho, uma cachaçinha só um pouco, mas depois isso foi agravando mais. Ou seja, o salário vai aumentando ali, vai acumulando uma dívida aí, que a corrente era fina, depois vai aumentando uma corrente mais grossa, uma algema mais forçante, que você vai se tornando um escravo mesmo, amarrado. E chegou o ponto de acontecer umas 2 vezes de eu ficar pó e não lembrar parte do tempo que eu fiquei, para onde fui, o que fiz. Isso é o salário do pecado. Você começa prostituindo, não, só uma ficadinha ali, daqui a pouco você se avicia no negócio e vai piorando até esse negócio ser cobrado de você. Aí você começa uma mentirinha por ali, com as mentirazinhas, e o diabo vai te tapeando. Não, tá, vai dar tudo certo, pode aumentar aí. Aí você vai se tornando um mentiroso, que daqui a pouco ninguém crê em tu. Nada, diz a verdade e ninguém acredita. Salário do pecado. Temos que confiar na palavra e fugir desse pecado. Fugir dessa concupiscência, dessa coisa errada. Então ele diz aqui, no versículo 12, você vê que nesse versículo 17 ele diz que os inimigos eram fortes, né? E era poderosos, tinha aqui uns que perseguiam ele, que aborrecia ele, que era mais poderoso do que ele, né?
tinha poder para destruir ele, mas o Senhor estava com ele. Aí ele diz aqui no 17: surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Surpresa no dia da calamidade, irmão. Isso é doído, né? Você está lutando, aí tem alguém forjando ali, te tapeando, mentindo, te enrolando com a capa, te enganando, irmão. E você, com inocência, vai como um cordeirinho, vai entrando no caminho, caminhando com esse inimigo, pensando que está com um amigo. Então é exatamente isso aqui: surpreenderam-me. Porque, na verdade, quando é surpresa, é porque você já vem há algum tempo. Fiquei surpreso. No dia da calamidade, naquele dia pior até, é o dia que ele se revela. Não, aqui eu estou te quebrando. O inimigo é assim. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Me amparou, me guardou, me protegeu. Me surpreenderam, mas não surpreendeu o Senhor. O Senhor estava preparado para ajudar, porque eu tive prazer nele antes, eu busquei nele antes, eu confiei nele antes, eu fui fiel a ele antes. É isso. Então isso que o salmista está dizendo aqui. Ele já tinha ali uma proteção de Deus ali. Deus permite, vai para tu ver como os inimigos te surpreendem. Tu pensa que é amigo e é inimigo. Então, chegou o momento dele pegar ele aqui surpreenderam ele no dia da calamidade, naquele dia que ele estava mais fraco, mais difícil para ele. Foi aonde o inimigo chegou junto. Mas aí ele disse: mas o Senhor foi o meu amparo. Meu irmão, isso aí que é bom, né? É por isso que é bom servir ao Senhor. Tá chovendo, serve ao Senhor, dá glória. Tá fazendo sol, dá glória a Deus. Não tem nada não, o negócio hoje está difícil, dá glória a Deus. Não, hoje está tudo bem, dá glória a Deus. Porque é bom e agradável a Ele. Você não murmurar, sempre buscar no Senhor. Essa paz, essa alegria, essa confiança nas promessas do Senhor, que está na sua palavra. Porque quando você não confia que aquilo ali, se você não obedecer, você fica destituído, você não tem nada de Deus na vida, não existe nada. No dia que clamar, vai clamar o quê? Não tem nada. Então veja aqui: trouxe-me para um lugar espaçoso. Eita glória! Livrou-me porque tinha prazer em mim. Já pensou? Deus ter prazer em você? Tirou para um lugar espaçoso, você está imprensado, você está oprimido, exprimido pelo inimigo, de forma que sem saída, mas tirou para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. É isso que nós buscamos. Agradar o Senhor para Ele ter prazer em nós. Quando ali em Malaquias, irmão, eu vou até ler aqui Malaquias. Malaquias capítulo 3. E o versículo 16 diz assim: então aquele que teme ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve.
E há um memorial escrito diante dele. Memorial escrito diante dele, ou seja, uma memória, uma escrita lá para ele lembrar. Ah, tá. Que é que Deus não precisa disso, mas é só para ilustrar. Um memorial escrito diante dele. Para os que temem ao Senhor. E para os que lembram do seu nome. Não está escrito lá, ó, esse daqui teme a ti, me teme, esse aqui lembra de mim. Então está escrito lá, um memorial. Aí ele diz aqui no versículo 17: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, ou seja, naquele dia, que farei? Poupar-lo-ei, ou seja, eu vou poupar, vou guardar, vou ajudar, como um homem poupa o seu filho a quem o serve. Naquele dia, no dia da angústia, irmão, no dia da adversidade, quando ele fala na Apocalipse 3, versículo 10, naquela sexta carta onde ele diz que ele serviu ele ali com toda a força, tendo pouca força guardou minha palavra, no versículo 8 ele diz, no 10 ele diz, assim como tu guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei do dia da tentação que há de vir sobre todo mundo, sobre todos aqueles que habitam na terra. Então nesse dia aí, esse dia da angústia, surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Então veja, naquele dia da calamidade o Senhor está ali, o Senhor defendeu ele, guardou ele. Aí voltando aqui, Salmo 18, né? Versículo 19, que foi lido: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Versículo 20: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Dá de compreender aqui, irmão, que é Davi falando. Você vê que a pureza, tinha pureza nas mãos de Davi. Apesar de ser um homem de guerra, mas ele era justo. Fazia justiça. Matava os inimigos, não um amigo. Homem justo, direito, trabalhador, que fazia a coisa certa. Então hoje, o inimigo, os demônios, usam as pessoas contra nós, para nos perseguir, para nos afligir, a nossa alma, e às vezes até no físico mesmo, mas o Senhor nos livra deles. Você se arma das armaduras de um soldado de Cristo, um bom soldado de Cristo, e você se defende no mundo espiritual, expulsa os demônios. Então, eu sempre faço menção disso aqui, quando a gente fala nessa questão de expulsar demônio, tirar as forças do maligno. Quando disseram para Jesus: foge daqui porque Herodes procura te matar, o rei. Ele diz para aquela raposa que eu expulso o demônio. E efetuo cura, expulso o demônio hoje, efetuo cura amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Consumado. Tomado, eu vou tomar dele o poder que ele tem. Para nunca mais ter. Então veja que ele está dizendo, Herodes em si mesmo, ele não vem me querer me matar, mas o diabo que está nele, o demônio que está nele, quer me matar, mas eu expulso.
Então é assim, é o mundo espiritual. Você não pode lutar, não existe arma natural para lutar no mundo espiritual. Tem que ser adquirida em Deus. Como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, né? Do nosso exército, não são carnais, mas sim poderosa em Deus para destruição das fortalezas. Fortaleza do inimigo, fortaleza dos demônios, do mal. É isso aí. Então ele diz aqui no versículo 5: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. É muito forte isso aqui, irmão. É muito bem explicado isso aqui. As armas da nossa milícia são carnais, mas poderosas em Deus para desfazer as potestades, o mal, expulsar demônio, livrar a nossa alma da prisão, livrar a nossa alma da condenação. Mas nesse versículo 5 ele deixa mais claro ainda, né? Destruindo os conselhos e altivez, que é palavra mal falada, ou seja, pregação de mentira, de falso profeta, de palavras de homem, que não vale nada no meio disso aqui, não tem valor algum. Palavra de homem contra o diabo, não contra os demônios, contra o mundo espiritual, não consegue nada. Então, destruindo todo o conselho. Conselhos o que é? Um conselho errado. Não pega a palavra de Deus, o conselho é esse. Como eu estou dizendo dentro do início, confia na palavra, para que tu possa se armar contra o inimigo. Então aqui, essa arma, ela serve para destruir essas mentiras, desfazer essas armas, essa altivez que você tem, achando que pode lutar contra o diabo. Eu me defendo, eu mesmo preciso desse negócio. Tá entendendo? Altivez, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Se levanta contra o conhecimento, impede de você conhecer a Deus. Então, a própria palavra, ela vem trazendo um poder de desfazer essa mentira, desfazer essas altivez, conselhos mal que vem trazendo você no mau caminho, no engano. É isso aí que está dizendo. Toda altivez se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Ou seja, tudo que eu sei, eu levo cativo, preso. Eu vou invertir isso que eu sei para obedecer a Cristo, obedecer a palavra. Ou seja, se você altivez, para quem é altivo, acha que pode ter um conhecimento secular, um poder aquisitivo, ou às vezes nem tem nada, mas é altivo, assim mesmo, tu pega isso aí coloca cativo, à disposição do conhecimento de Deus, a obediência a Cristo, é disponível para isso. Então você consegue salvar a sua alma, né? Vamos voltar aqui, Salmo 18, versículo 21. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Impiamente, ou seja, na desobediência, né? Então ele está dizendo aqui nesse versículo 20, recompensou-me o Senhor conforme
a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Pureza. Aí ele diz, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Ou seja, eu não pequei para me afastar de Deus, para mim. É isso aí. Impiamente, fazer uma coisa de ímpio, trabalhar no pecado de maneira que se apartasse do Senhor. Eu fiquei firme com ele. É por isso. Então, por isso que ele teve vitória. Aí ele diz aqui no versículo 21, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Todos os seus juízos estavam diante de mim. E não apartei dos seus estatutos, ou seja, né? E não rejeitei os seus estatutos. A sua palavra. Não, estou firme nela, estou seguro. Então veja que aí que está a vitória do homem, irmão. Versículo 23. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Não vou, tenho desejo de pecar, mas eu não vou pecar. Fui sincero diante dele. Então Deus, o que vale é a sinceridade, irmão. Você é um nada, você não pode coisa nenhuma. O meu avô está dizendo, no mundo espiritual você está vulnerável. Você não tem poder nenhum, não existe arma que possa lutar. Então você está perdido. Todos nós. Agora, quando nós buscamos no Senhor com essa obediência, aí Ele, né? Mas você tem que ser sincero. Sinceridade é exatamente reconhecimento. Ó Senhor, eu sei que não tem condição. Eu não posso lutar por mim, mas o Senhor sim. O Senhor pode cuidar da minha vida. As armas estão no Senhor. Se você quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar salvo, me defender do inimigo. É o caso dele aqui dizendo, irmão, né? Ele diz aqui, também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Ou seja, eu me livrei, me guardei, me escondi da minha iniquidade. Ou seja, o desejo de eu pecar eu não atendi, não quis. É isso aí. Aí ele fala aqui no versículo 24, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. É isso. Muitas vezes as pessoas pensam que é o Deus que precisa da gente, né? Eu estou dando glória a Deus, Ele está apelando. Eu estou ajudando a Ele, deveria nem fazer. Não. Nós precisamos dEle. Não há vida sem Deus. Quando você dá glória a Deus de verdade, espírito em verdade, você não deve adorar a Deus e ir para os cultos para barganhar, cobrar de Deus ou murmurar. Não. Você que precisa dEle. É você que precisa ser salvo. Você precisa, a tua alma grita. Ela se entristece com você porque você não busca o Senhor para alimentar ela, ou seja, para salvar. Então, veja aí, perante os seus olhos, as minhas mãos, tudo perante os olhos do Senhor, a justiça, né? Conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Versículo 25. Como benigno te mostrarás benigno. Com o benigno te mostrarás benigno.
E com o homem sincero te mostrarás sincero. Com um homem benigno te mostrarás, ou seja, você tem que ser benigno com ele também. Com o sincero, você precisa ser sincero também. Tudo bem, está tudo certo, né? Aí ele diz no 26, com o puro te mostrarás puro, e com os perversos te mostrarás indomável. Indomável. Você não pode ser a favor do perverso. Ser se espelhar nele, imitar ele, querer fazer ou não. Indomável. Ou seja, na hora de agir, você tem que agir. Não importa como é, ou seja, quem é. Aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmão, irmãs, e a si mesmo, e não negar-se a si mesmo, em tomar a sua cruz e não seguir após mim, não pode ser meu discípulo. Então tem tudo isso, você tem que, primeiro é Jesus, irmão, primeiro é a palavra. Você tem que agir corretamente com a palavra, né? Então, porque tu, isso é o 26, né? Com o puro te mostrarás puro, com o perverso te mostrarás indomável. Não cede, não tem como você concordar. Sai fora. Não concorda não, pode ser com prejuízo que for, mas não dá. Versículo 27. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Ou seja, aquele que é aflito, aquele que é um coitadinho que está sendo humilhado, mas humilhado mesmo, porque tem gente que aí é só capa, né? Que às vezes ele se faz de coitadinho, mas é um lobo feroz. Não faz nada na vida, muitas vezes, vive de malícia, de engano, de esperteza natural. E aí tapeando aquele que trabalha, que se esforça, que não tem malícia, ele fica enganando. Então esse daí é o contrário. Quem vai apanhar é aquele que você está pensando que está precisando. É o contrário, né? O aflito e o abatido, tu abaterás, né? Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, aquele que se acha que pode, abaterás. Versículo 28, porque tu acenderás a minha candeia. A vida, né, irmão? O entendimento, a luz, a candeia, a luz, né? A minha candeia, cadê aqui, rapaz? Eu estou perdido já. Minha candeia. E o Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Exatamente isso. Esclarece as coisas. Revela as coisas, né? Aí ele diz aqui, versículo 29, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. Ou seja, com Deus, irmão, você vence tudo. Com Deus você consegue fazer aquilo que Deus quer que você faça, aquilo que é o suficiente para a salvação, aquilo que te guarda, aquilo que, mesmo que pareça ser dano, ser um prejuízo, mesmo que pareça que não tem resultado, não vai prestar para nada, não vai ter resultado algum, mas é tudo que você precisa. Com Deus é assim, porque
as coisas de Deus, ela não traz não traz altivez, ela não traz malícia, ela não traz engano, ela não traz as coisas de Deus, não traz vaidade, não traz um teatro, não traz uma miragem, uma coisa momentânea, uma ilusão. Não, é real, é verdadeiro, é perfeito, é eterno. É isso aí. Então as coisas de Deus é assim. Aí ele entra aqui no 30, que é o que eu li, né? O caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. É isso aí. Então o Senhor é bom. Graças a Deus, Deus abençoe. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez, com mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta, esse programa que fala a verdade, irmão. Se eu não me salvar, é problema meu. Eu conheço a verdade e estou lutando para conhecer melhor. Estou crescendo, como foi dito no início. Mas você tem a responsabilidade de fazer isso na sua vida, para proteger a sua vida, para você herdar a vida eterna. Confia no Senhor. Confessa o nome do Senhor. Se converte dos teus maus caminhos pela palavra. A palavra diz, não faz mesmo. Faz o que a palavra diz. E assim é confiança. Assim é querer. É ser fiel. É ter a proteção de Deus até o dia da morte. E assim você entra na vida. É isso que é o real. Não adianta andar enfeitando, tapando o sol com a peneira, conversinha fiada. Não adianta, irmão. Acaba indo para o inferno assim mesmo. Se não se converter de verdade, com toda sinceridade ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Deus, seja conosco, ajuda, Pai. Pois nós precisamos do Senhor, que o Teu nome seja glorificado para todo sempre. Meu Deus, nos ajuda, abençoa todos que ouviram, que assistiram esse programa. Ajuda eles abençoando, dando saúde, dando prosperidade àquele que está enfermo, que fique curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós usamos o poder de Deus aqui para salvar a sua vida, para restaurar a sua vida, seja enfermidade, seja opressão, tristeza, depressão, aquilo que você está sentindo, que fale diante de Deus nesse momento, diga para o Senhor, e assim o Senhor está pronto. A palavra de Deus está a teu favor nesse momento. Usa essa palavra, confia na palavra, expulsa esse demônio, esse mal que tem oprimido a tua vida. É no nome de Jesus que nós usamos a palavra a favor de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. No nome de Jesus, sai todo mal da vida dessa pessoa e não volta nunca mais, para a honra e glória de Deus Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor.